Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho que a Igreja nos apresenta nesta quinta-feira depois das cinzas é de São Lucas, capítulo 9, versículos de 22 a 25. Vale a pena lermos esse Evangelho na íntegra. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Jesus não esconde de nós que a exigência para o seu seguimento é que nós tomemos a nossa cruz e que nós renunciemos a nós mesmos. Aparentemente, esta renúncia é algo negativo. No entanto, a renúncia que Jesus nos pede para fazer é para que nos libertemos dos nossos apegos desmedidos, nós nos libertemos do amor desordenado a nós mesmos, às coisas, nos desapeguemos das nossas manias, nos desapeguemos dos nossos vícios. Certa vez eu li num livro uma frase que me marcou muito a respeito da renúncia e que diz o seguinte: renúncia é a libertação para o amor que tudo nos pede porque tudo nos dá. Quem não é capaz de renunciar, não é capaz verdadeiramente de amar, porque para amarmos verdadeiramente, nós muitas vezes precisaremos contrariar a nós mesmos e nós precisaremos muitas vezes renunciar aos nossos próprios gostos, renunciar às nossas manias e aos nossos caprichos. Quem não é capaz de se sacrificar, quem não é capaz de dizer não a si mesmo, nunca poderá dizer sim a Deus e nunca poderá dizer sim também ao seu próximo. Eu quero deixar para você como meditação para este segundo dia da Quaresma, dois textos, um de São Gaspar Bettoni e outro de São José Maria Escrivá, que refletem este Evangelho e que você pode utilizar também para a sua meditação. Primeiramente, o texto de São Gaspar Bettoni. Ele comenta esse Evangelho do Senhor. Renuncie a si mesmo. Este é o espírito da penitência. Efeito deste espírito é a mudança do cristão por inteiro. Exteriormente, renunciando a seus pertences. Interiormente, renunciando a si mesmo. Renuncia os seus pertences quem deles se afasta. Esta é a atitude menos difícil. Renuncia a si mesmo quem deixa de viver segundo a antiga vida carnal de Adão, para viver segundo a vida nova espiritual da graça. Este é o aspecto mais exigente. Tudo isso se realiza quando a pessoa, por espírito de penitência, é levada a deixar de lado o que antes amava e a amar o que antes punha à parte. O bom penitente e aquele que renuncia autenticamente a si mesmo são, por exemplo, os que antes eram intemperantes e depois se tornaram muito mortificados. Antes se entregavam às impurezas, depois se tornaram castos. Antes eram avarentos, depois se tornaram profundamente generosos. Toma a sua cruz. O verdadeiro seguidor de Cristo toma a cruz nos ombros, não por imposição, como o Cirineu, mas por escolha plenamente livre e com total espontaneidade. Não a arrasta só por obrigação ou imposição, mas resignadamente, talvez com lamentações e queixas, porém, louvando a Deus e com alegria interior, alimentando a si mesmo o amor de poder sofrer por Cristo. E siga-me, é o espírito de amor no seguimento de Cristo. Cada um pode, de acordo com a própria capacidade, atingir esse objetivo, ou ao menos planejá-lo e visualizá-lo para chegar progressivamente conforme o desígnio divino. Estes critérios
constituem o início, o crescimento e a meta da santidade. E agora, o texto de São José Maria Escrivá, que está no seu livro de homilias, é Cristo que Passa, no número 176. Quando São José Maria nos diz assim: o caminho da nossa santificação pessoal passa diariamente pela cruz. E não é um caminho infeliz, porque o próprio Cristo vem em nossa ajuda, e com ele não há lugar para a tristeza. In Laetitia nulla dies sine cruce. Gosto de repetir, com a alma trespassada de alegria, nenhum dia sem a cruz. In Laetitia nulla dies sine cruce. Com alegria, nenhum dia sem a cruz. Porque a cruz, muitas vezes, são os pequenos deveres cotidianos que nós precisamos cumprir para cuidar bem da nossa família, do nosso dever. Então é preciso viver tudo isso com alegria, aquilo que o Senhor nos chama a viver para imitá-lo. E nos lembremos, se nosso Senhor carregou a cruz, nós não devemos querer ser maiores que nosso Senhor. Um discípulo, o máximo que ele pode chegar é ser como mestre, e nunca maior. E nosso Senhor nos pede para imitá-lo. Portanto, carreguemos a nossa cruz com alegria. Quando eu era criança e participava nas procissões da minha comunidade de origem, e tinha um canto que se cantava sempre, né? O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. A Santa Cruz de Cristo é a nossa alegria, porque ela nos salva, e a cruz de cada dia é a nossa alegria, porque ela também nos salva de nós mesmos, nos salva dos nossos egoísmos, nos salva do nosso fechamento em nós mesmos e nos abre para Deus e para amar o próximo. Um bom dia de Quaresma para você, um bom dia e abençoado de vivência do Evangelho nesse tempo favorável em que a Igreja nos chama à conversão. Deus te abençoe.